Apocalipse, num capítulo 7, não é? Nós vamos meditar no capítulo 7 de Apocalipse. Mas hoje o tema do estudo é os selados de Deus e a visão dos glorificados. Vamos falar sobre os selados de Deus e a visão do glorificado. É muito importante falarmos aqui, numa guisa de introdução, sobre o estudo anterior da semana passada, né? Quando ali nós vimos Apocalipse capítulo 6, vimos que Jesus, ele abriu os 7 selos e nos revelou o juízo de Deus. O juízo de Deus sobre a terra. Foi muito importante a gente passar por esse capítulo 6. E nos primeiros 4 selos ali do capítulo 6, nós vimos os 4 cavaleiros do Apocalipse. O cavalo branco, não é? Que ali trata sobre o seu cavaleiro, que é o anticristo, que sai vencendo e para vencer, trazendo uma falsa paz ao mundo. Ele vem disfarçado, semelhante a Cristo, enganando a muitos. Nós vimos isso na semana passada. Aqueles que não puderam assistir, ali eu trago no vídeo anterior da semana passada. Você pode entrar no meu canal de YouTube e assistir esse vídeo. O porquê que nós ali entendemos que esse primeiro cavaleiro, ele é o anticristo. O segundo cavalo foi o cavalo vermelho. E o seu cavaleiro traz um grande derramamento de sangue. Ele, na verdade, ele representa a guerra. Mas essa guerra não é apenas civil, também é a perseguição à Igreja de Cristo. É um cavaleiro muito sanguinário, não é? Um cavaleiro muito sanguinário. O terceiro cavaleiro que nós vimos foi o cavalo preto. E o seu cavaleiro trazia na sua mão uma balança. E essa balança representa justamente a intensidade da desigualdade e traz, na verdade, um grande caos social sem precedentes. O cavaleiro preto, ele traz ali, que traz no cavalo preto, ele traz opressão, escassez, desemprego, crise, fome. Nós vimos isso na semana anterior. Por fim, teve o 4º cavaleiro, e esse cavaleiro foi o cavalo amarelo. O seu cavaleiro, ele tinha por nome Morte. O nome dele era Morte. Ele, na verdade, foi dada autoridade, a gente viu isso na semana anterior, no capítulo 6 de Apocalipse, para matar a 4ª parte da terra. Ele traz uma espada, não é, para guerrear. Ele também traz fome, traz pestilências. Nós vimos isso. Pestilência significa doenças contagiosas, epidemias, pandemias, não é? Então, esse cavaleiro, ele trouxe isso. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, na verdade, eles estão cavalgando já sobre a terra. E cada galopagem, cada pata que pisa na terra, vai ficando mais forte. Por entendermos que Apocalipse é um livro que já se iniciou na primeira vinda de Jesus Cristo e vai até a sua segunda vinda. Mas nós vimos no 5º selo o lamento dos mártires. Ali, quando suas almas clamavam no céu. E demos ênfase, né, no Apocalipse 6:10, quando os mártires vão dizer: até quando, Senhor? Até quando tu não vingas o nosso sangue e os que habitam sobre a terra? Então nós vimos Deus falar ao nosso coração, quando ele diz: até que se complete os números dos seus conservos, aqueles irmãos que serão mortos igualmente a vocês. O 6º selo, então, ele foi aberto e nos revelou o juízo de Deus e do Cordeiro. Os símbolos da natureza serão abalados, haverá um terremoto gigantesco, o universo será sacudido. O juízo na forma de fenômenos cósmicos. Nós vimos isso na semana anterior. De tal maneira que os homens, não é? Como o Flávio aí está comentando, já estamos vivendo os princípios da dores. É verdade. Os homens, nesse tempo, dessa grande tribulação, eles ficaram tão aterrorizados que tentarão fugir da santa ira de Deus e do Cordeiro. Mas quem é que pode fugir da presença do Senhor? Concluímos o estudo da semana anterior, já para a gente entrar no texto, que uma mensagem de esperança nós vimos. Nós dissemos ali que ainda estamos vivendo o tempo da graça, ainda há tempo de nos reconciliarmos com Deus.
através do seu Filho Jesus Cristo, que na cruz ele padeceu por amor de nós, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim encerramos na semana anterior e já começamos aqui no capítulo 7 de Apocalipse. No estudo de hoje, nós vamos falar àqueles que estão chegando agora, não é? Lilian, Aleph, enfim, os irmãos que estão chegando agora, por favor, abra a sua Bíblia no capítulo 7 de Apocalipse. Né? Meu irmão Sim, seja bem-vindo em nome de Jesus. Agora vamos entrar no texto do capítulo 7 de Apocalipse. Mas antes, precisamos aqui entender alguns aspectos. No estudo de hoje, João ele contempla a selagem da igreja. O povo de Deus glorificado e selado por Deus. É importante entendermos que a igreja, ela passará pela grande tribulação. Por isso, João conforta e encoraja os crentes da sua época e da época vindoura através do livro da Revelação. A igreja vai passar pela grande tribulação, sim. A ideia dessa selagem é que a igreja glorificada estará protegida da santa ira de Deus, que se seguirá imediatamente à grande tribulação. Mas a verdade é que os crentes sofrerão o martírio. Mas precisamos compreender que o martírio do crente não é tragédia. Ao contrário, é vitória. Pois morrem em Cristo. E morrer em Cristo é lucro. Nós vamos ver isso. Capítulo 7 de Apocalipse é como um prelúdio entre o 6º e o 7º selo. Esse 7º capítulo mostra que a ira de Deus não será descarregada contra os selados de Deus, os quais estão justificados pelo sangue do Cordeiro, que é Cristo Jesus. Dito isso, poderemos então agora entrar no texto. Pegue sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 7. Vamos ler o primeiro versículo para a gente ir texto a texto. Diz assim, Apocalipse, capítulo 7, versículo 1. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, e nem sobre árvore alguma. Que maravilhoso, não é? Que bênção nós começarmos o capítulo 7 desta forma, depois de estudarmos ali os selos no capítulo 6. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui é esta palavra, depois disto. E aí eu queria que você grifasse na sua Bíblia. O que significa o depois disto? Veja, esse depois disto aqui refere-se à revelação que João acabou de ouvir, de ser revelada a ele. Isso não indica que vem agora uma sequência de fatos, não. Porque esses acontecimentos, como nós estamos estudando, eles são paralelos. Os acontecimentos são paralelos, ao ponto de quando nós estávamos estudando os selos sendo abertos, o que vai ser dito aqui agora é paralelo àqueles selos que estavam sendo abertos. Não sei se os irmãos estão exatamente acompanhando. Apocalipse são sessões paralelas. Enquanto vai acontecendo a abertura dos selos, o povo de Deus será selado. É isso que nós precisamos compreender. Quando diz depois disso, não é a sequência de fatos que vem depois daquele que passou. E sim, é depois de que João ouviu e viu a revelação de Deus. Entendemos dessa forma. E o que é que João, ele, na verdade aqui, ele vê? A Bíblia diz no versículo 1 que ele vê 4 anjos de pé, nos 4 cantos da terra. O que é que João está contemplando? E eu queria que você desse um ponto aí, marcasse na sua Bíblia e fosse para o profeta Zacarias, no capítulo 6, porque esse texto,
ele é paralelo com Zacarias capítulo 6. A partir do versículo 1 eu vou ler aqui rapidamente. Olha a visão profética de Zacarias. Outra vez, levantei os olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentro dos montes. E estes montes eram de bronze. No primeiro carro, os cavalos eram vermelhos. No segundo, eram preto. No terceiro, branco. E no quarto, baios. Todos eram fortes. Enquanto perguntei ao anjo que falava comigo, o que é isto, meu senhor? Respondeu-me o anjo, são os 4 ventos do céu, que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, os brancos após, e dos baios para a terra do sul. Saem assim os cavalos fortes, forcejando por andar avante para percorrer a terra. E aí o texto se segue. Eu quero que você volte para Apocalipse capítulo 7. Percebe como esse texto ele é paralelo com o que o profeta Zacarias ele acabou de trazer aqui para nós? Percebe como os acontecimentos eles são paralelos? Os cavalos estão cavalgando e o vento será soprado, tudo paralelamente. Porém, João ele tem essa visão e existem, na verdade, João ele observa a terra de forma plana. Percebeu? Quando ele fala que não somente plano, mas retangular. Quando João ele tem essa visão, ele vê 4 anjos nas pontas de cada lugar desse da terra. Significa norte, sul, leste e oeste. Cada ponto da terra existe um anjo. A ideia aqui é que os anjos estão justamente em toda a terra. Estar nos 4 cantos é ter o total controle. Esses anjos estão nos 4 cantos da terra. E qual a missão desses anjos? Aqui diz no versículo 1. No versículo 1 diz que eles estão conservando, ou seja, eles estão segurando. Os anjos estão prendendo os 4 ventos que se acham nesses 4 cantos da terra, a fim de que esses ventos não tragam uma total destruição. É muito importante entendermos isso. Um outro texto paralelo é do profeta também Daniel a esse texto. Você vai ver lá em Daniel, capítulo 7, versículos 2 e 3. Quando diz que os 4 ventos do céu irrompendo sobre o mar, provocando destruições imensas. A verdade, meus irmãos, é que esses ventos representam forças espirituais que têm poder de produzir acontecimentos terríveis sobre a face da terra. Mas os anjos de Deus estão segurando nos 4 ventos da terra, nos 4 cantos da terra, esses 4 ventos. E isso é maravilhoso. Tão maravilhoso quanto o versículo 2 aqui do capítulo 7. Porque há um 5º anjo, e olha o que ele está fazendo. Acompanhe comigo no versículo 2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Que coisa maravilhosa! Isso nos traz um grande refrigério. O grego aqui no versículo 2 do capítulo 7 é traduzido de forma literal. Esse 5º anjo, ele vem no nascer do sol. É como se inaugurando um novo dia, né? A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Não é diferente, é assim também em meio aos mais aterrorizantes juízos. Temos a esperança da providência de Deus. Alegre-se, meu irmão. Há uma providência. Este versículo é a esperança do sol que brilha para o povo de Deus, o povo escolhido, o povo selado de Deus. Podemos ficar calmos e serenos e tranquilos. Na semana anterior, quem não foi dormir em paz com a abertura de selos, alegre-se, porque o 5º anjo vem com o nascer do sol. E esse anjo traz o quê? Ele traz o selo do Deus vivo. Olha que maravilha! Esse anjo, ele
ele está trazendo, tendo o selo do Deus vivo. Meus irmãos, esse anjo ele tem a tarefa de selar o povo de Deus, a fim de protegê-lo dos horrores causados pelos demônios, anticristos e os seus auxiliares. Mas afinal, o que este selo significa? O que ele é? Se nós adiantarmos um pouco aqui em Apocalipse, no capítulo 14, também vai falar desse selo, logo no versículo 1, quando diz assim: olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu Pai. Amém. Glória a Deus. Vamos voltar para o texto. Depois da revelação, da abertura dos 6 primeiros selos, João contempla esse anjo alegremente vindo com o nascer do sol, trazendo o selo do Deus vivo. Ele está trazendo um selo. E esse selo é marcado e é feito aqui na terra. Deus sela o seu povo aqui na terra. Ao contrário dos que vão receber e que estão recebendo o selo da besta, que é a marca do anticristo, que identifica os seus seguidores. Estes seguidores que estão seguindo falsas religiões, esses seguidores que estão seguindo um sistema do mundo corrompido, esses têm a marca da besta. Mas os que são de Cristo Jesus têm a marca do selo do Deus vivo. A expressão selo do Deus vivo, respondendo a nossa pergunta, nos diz exatamente o significado deste selo. O que é que o selo representa? O selo representa algo que é inviolável, não foi violado. Se você for para Efésios capítulo 1, versículo 13, Paulo vai dizer isso, quando ele vai dizer que os que são de Cristo foram selados pelo Espírito Santo de Deus. O selo representa a garantia. Ainda em Efésios, no capítulo 1, versículo 14, diz: e o Espírito Santo é o penhor, a garantia dos selados. Selo representa inviolação, selo representa a garantia e, principalmente, selo representa que a propriedade tem um dono. Somos propriedades exclusivas de Deus. Não é um selo na testa de forma literal. O livro de Apocalipse é simbólico. Mas é o selo de Deus que está cravado no coração daquele que crê. O selo está na fronte, sabe por quê, meu irmão? Porque isso Deus está dizendo assim: olha, está selado? É porque é meu. Está selado? Então ninguém toca. Somos propriedades exclusivas de Deus. Glórias a Deus por isso. Este é o selo. No versículo 3, nós vamos aqui encontrar que este anjo que traz o selo de Deus também traz uma ordem. E ele está dando essa ordem, clamando em alta voz. Olha que autoridade Deus deu a esse anjo. O que é que ele está dizendo? Versículo 3. Dizendo: não danifiques. Ele está dizendo justamente aos 4 anjos, que está ali segurando os 4 ventos que vai danificar a terra. Então esse anjo está dizendo assim: olha, antes que vocês saiam, versículo 3, ele está dizendo: não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Glórias a Deus. Que maravilha. Meu irmão, quando o toque das trombetas vierem na sua totalidade e intensidade, quando os cavalos pisarem com mais força aqui na terra, quando os ventos soprarem com mais força, a terra inteira será afetada, danificada. Certamente, os 4 ventos trarão muitos desastres. Mas a ordem de Deus a este anjo, que ele está dizendo a estes anjos, é: não danifique. É uma ordem. Por isso está sendo clamado em alta voz: não danifique. Temos aqui a descrição completa nessa passagem das áreas do planeta. Quando esse versículo 3 diz: não danifique a terra, são as áreas terrestres.
Não danifique o mar, são as áreas marítimas. Não danifique as árvores. Estamos falando aí das áreas vegetativas, a vegetação. Agora perceba a condição dos dessa ordem. Desses 4 ventos não danificarem a terra ainda. Existe uma ordem aqui muito forte. Porque Deus vai dizer assim, até serem selados os que são de Deus, o povo de Deus, os servos do Senhor. Ou seja, até que o povo de Deus seja selado, até que se evidencie os escolhidos de Deus, os homens e mulheres, jovens, adultos, crianças, idosos, que são da família de Deus, os lavados pelo sangue do Cordeiro. Até que eles sejam selados, até que os servos sejam selados. Agora, o que significa servo? Servo significa escravo. Nos tempos antigos, lá no tempo antigo, na época aqui de João, os escravos eram marcados a fogo. Eles recebiam esse selo para identificar que eles tinham dono, que eles tinham os seus respectivos senhores. Simbolicamente, como servos de Deus, recebemos o selo da marca do Deus vivo também. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz com muita propriedade, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Somos selados por Deus. E esse selo, meu irmão, tem grande significado, principalmente aqui, nesse contexto e no nosso contexto nos dias de hoje. Esse selo significa, primeiramente, proteção contra os poderes demoníacos. O selo garante uma total proteção contra os auxiliares do anticristo. Este selo significa segurança. Em meio às tribulações e ao período que compreende a grande tribulação, ou seja, seremos poupados da tribulação. Perdão, não seremos poupados da tribulação, mas na grande tribulação. Percebeu a diferença? Não seremos poupados da tribulação, mas na tribulação. A diferença é grande aí. Precisamos compreender o texto. Terceiro ponto do significado deste selo. Este selo traz proteção espiritual e não física. Compreende? Os mártires, eles serão de fato martirizados. Não tem jeito. Porém, estarão todos seguros em Cristo. Isso é que o selo garante. Quarto lugar, essa selagem preservará os mártires da apostasia espiritual. Muitos estão apostatando da fé. Esfriamento espiritual. Mesmo em tempos de perseguição, tortura e morte, teremos que ser fiel até a morte. Assim como Cristo foi fiel até a morte. A selagem é garantida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus. Ela nos provê proteção e nos salva do poder da morte e do inferno. Vamos então ao versículo 4, porque João, ele ouve. Preste bem, atenção, ele não vê. Isso vai responder muito sobre os 144 mil selados. João, ele ouve uma revelação tremenda. Versículo 4. Apocalipse capítulo 7, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, que de todas as tribos dos filhos de Israel. Meus irmãos, percebe que João, ele ouve, a palavra diz, ele ouve o número daqueles que foram selados, ele não vê. Ele passa a ter conhecimento daqueles que vão receber o selo de Deus aqui nesse momento. Agora, os selados são identificados como 144 mil. Meu irmão Elton, que está mensurando aqui, ele já foi testemunho de Jeová e sabe muito bem aquilo que nós vamos trazer aqui. O que significa, o que representa esse número 144 mil? Em primeiro lugar, precisamos entender que esse número 144 mil é simbólico, não é literal. Em segundo lugar, é que essa contagem é do ponto de vista de Deus e não dos homens. Por isso que João, ele ouve 144 mil selados. Para nós, esses 144 mil significa uma multidão
incontável. Não representa um quantitativo específico. Não representa um grupo específico, denominacional, nacional ou uma seita. Precisamos compreender aqui esse texto. Deus sabe até quantos cabelos tem na nossa cabeça, quanto mais o número dos seus escolhidos, os números dos que são selados. Uma coisa é Deus contar e saber, outra coisa é o meu e o teu conhecimento, que não passa, eu estou aqui numa sala, não passa desse teto, mas Deus, ele conhece a eternidade. Portanto, trata-se de uma multidão sem qualquer divisão, uma só igreja, sem muro de divisão, uma só igreja. Paulo vai dizer isso em Gálatas, no capítulo 3, versículo 28. Não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós são um em Cristo Jesus. Somos de todas as tribos do Israel espiritual de Deus, que é a própria igreja de Jesus Cristo. Quando, aqui no versículo 3, no versículo 4, ele vai dizer, de todas as tribos dos filhos de Israel, é como Paulo diz também lá em Gálatas, no capítulo 6, versículo 16, e a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. O Israel espiritual, nós somos o Israel de Deus. De todas as tribos, raças, línguas, etnias, somos de Cristo. Uma única igreja. Precisamos entender aqui esse versículo. Meus irmãos, quando nós chegamos aqui, entre os versículos 5 a 8, nós temos a relação simbólica desses 144 mil. Eu não precisa ler tudo, mas só para você entender que eles vêm da tribo de Judá, vem 12 mil selados. Da tribo de Ruben, 12 mil. De Gade, 12 mil. A tribo de Asser, também 12 mil. Naftali, 12 mil. Manassés, 12 mil. Simeão, 12 mil também selados. Levi, 12 mil selados. Da tribo de Issacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, também 12 mil. E da tribo de Benjamim, 12 mil também são selados. Percebe o que acontece aqui? Temos aqui 3 pontos para serem esclarecidos para a nossa maior compreensão. Não há aqui um significado especial pela ordem mencionada das tribos. Não há, mesmo porque teve tribo que saiu, tribo que entrou. Não há, são as mesmas 12 tribos que nós vimos lá no início do Antigo Testamento. Não há isso. Não há favor pessoal, nem ordem para a graça divina. Não há. Segunda coisa que eu tenho que entender aqui, meus amados irmãos, é que o número 12 em Apocalipse é representativo e indica um número inteiro. Vamos ver isso em toda a Bíblia. 12 patriarcas, 12 tribos, 12 apóstolos, 12 portas no céu, com o nome das 12 tribos. Ou seja, aqui neste versículo, essas tribos, elas estão representadas pelos seus progenitores e os seus líderes. É isso que significa, é simples o entendimento. Em terceiro lugar, note que cada tribo é representado por 12 mil. Sabe o que isso significa? Significa que não há desigualdade nem favoritismo de qualquer nação, tribo, raça, língua, etnia, absolutamente nada. Não há. Não há favoritismo. Perante Deus, todos nós somos iguais. Essa relação nos indica que todos os mártires de todas as tribos passarão por angústias e por perseguições semelhante a Jesus Cristo, mas triunfarão, mesmo em meio aos sofrimentos. Isso deve ficar cravado no nosso coração. Chegamos ao versículo 9, estamos caminhando. Aqui no versículo 9, entre os versículos 9 e o versículo 17, João agora vê, ele não somente ouve, João vê esta grande multidão. É toda a igreja glorificada. Que maravilha essa visão de João. Observe no versículo 9, quando diz, depois dessas coisas,
vi e eis grande multidão, que ninguém, olha só, podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono de Deus e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Que visão maravilhosa! Meus irmãos, João se depara com uma visão admirável da igreja, dos mártires, dos 144 mil, que ambos são o mesmo grupo, vindos de todas as nações, povos e línguas. Essa multidão é incontável, é a igreja de Cristo, lavados pelo sangue do Cordeiro. Agora, isso significa também que essa igreja, ela é universal, porque ela está espalhada pelos 4 cantos da terra. Por isso, no texto aqui, no versículo 9, vai dizer, essa linguagem, todas as nações, tribos, povos e línguas, significa que a igreja de Cristo, ela está espalhada pela face da terra, pelos 4 cantos da terra. É apenas isso o significado. Agora, essa ideia também, ela nos expressa como está dividido, como nós, seres humanos, estamos divididos. Isso também indica que a perseguição será verdadeiramente universal. Sabe por quê? Porque onde estiver uma igreja, ela será perseguida. E onde quer que exista a igreja de Jesus, ali haverá mártires. Nós temos que compreender essa palavra. Mas, de fato, como está a igreja glorificada no céu? Já observou aqui nesse versículo 9? A Bíblia diz que a igreja, ela estará, grife na sua Bíblia, de pé diante do trono de Deus e do Cordeiro, com vestiduras brancas e com palmas nas mãos. Sabe o que isso significa? Que a igreja, ela está adorando, ela está cultuando a Deus, ela está louvando, ela está honrando, mas também a igreja está sendo honrada. Ela está no trono, sinal de honra também. A igreja está sendo honrada. A igreja está de pé diante do trono, ou seja, ela está no céu louvando ao Senhor. A igreja está com vestes brancas, ou seja, essas vestes que foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. É a igreja justificada. A igreja está de pé, está com vestes brancas e com palmas na mão. Sabe o que significa? Os ramos de palmeiras simbolizam vitória e ação de graças. É a imagem da igreja vitoriosa. E por ser vitoriosa, o versículo 10 revela que ela está louvando. Ela está trazendo um hino grandioso, maravilhoso. Olha o que está escrito no versículo 10. Acompanhe comigo no versículo 10. Quem chegou agora, Apocalipse capítulo 5, versículo 10. E clamavam em grande voz, dizendo, olha o hino, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Que hino maravilhoso, meus irmãos. Por isso essa expressão com grande voz. A igreja está gritando, louvando a Deus. Para todo o universo, para toda a terra, tudo que está debaixo da terra ouvir. Ao nosso Deus que se assenta no trono. Trata-se do trono de Deus Pai, que estudamos no 4º capítulo e também do trono do Cordeiro, que vimos e mencionamos no capítulo 5. E eles estão louvando, e ao Cordeiro pertence a salvação. O Cordeiro é exaltado, é adorado. Por isso que João ele escreve no capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O salmista, no Salmo 118, verso 14, ele vai dizer, o Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Por essa razão é que a inumerável multidão clama em honra ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.
Que hino maravilhoso! Maestro Jonas, que entrou agora aí, o hino é maravilhoso, cantado e louvado no céu. Eu gosto muito, meus irmãos, e eu gostaria de compartilhar com vocês, quando um teólogo metodista chamado Lynn Hall, ele faz um comentário sobre este cântico da Igreja Glorificada. E ele diz, a música da eternidade envia sua alegria triunfante de volta à nossa vida dentro do tempo. A justificação da gloriosa música cristã neste mundo será sempre a justificação pela fé. Fé na justiça amorosa do reino de Deus. A fé na realização da cruz. A fé no cumprimento final da eternidade. Que coisa maravilhosa. É esse Deus tão grandioso que nós adoramos, que nós louvamos. É o Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que morreu naquela cruz do Calvário, mas a cruz está vazia, o túmulo está vazio, porque Ele vive, Ele reina para todo sempre. Amém. Bom, na continuidade aqui do versículo 11, vemos agora que toda a criação, os anjos, os anciões, os 4 seres viventes, eles também desejam, eles querem louvar. Ele vê a igreja adorando, louvando, eles querem louvar também o nosso Deus Todo-Poderoso. Acompanhe no versículo 11. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciões e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. É incrível isso, porque esses anjos, os querubins aqui representados, os anciãos que representam a igreja glorificada, eles veem toda a igreja adorando, glorificando e adorando e cantando o hino, eles querem cantar também, não é? É contagiante. Eles também desejam cantar, sabe por quê? Porque essa é a música do céu, o verdadeiro louvor prestado a Deus, é a celebração da redenção que convoca a todos a se prostrarem e a adorarem ao redor do trono. É maravilhoso. E qual é a letra desse hino agora cantada por toda a igreja? Por toda a multidão, por todas as criaturas? Está no versículo 12. E eles estão dizendo, estão louvando, amém! O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam o nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, você percebeu aqui, nós já vimos em outras passagens a adoração e louvores e hino nos céus, mas esse aqui é diferente. Nós vimos aqui, note que o amém, ele encabeça a letra do hino e também termina. Percebeu isso? Essa expressão, ela tem 2 significados. Ela pode ser uma exclamação. Amém significa assim seja. Mas amém, no texto original, também significa uma declaração. Significa é assim. O próprio Cristo é o amém, como nós vimos em Apocalipse 3,14, ou seja, Cristo é o assim. A música no céu é assim. É assim o nosso Deus, digno de toda adoração. Precisamos entender melhor. Precisamos compreender a letra desse hino. 7 palavras que compõem esse hino. Vamos comigo. Primeiro, louvor. O louvor é o fruto dos lábios daquele que expressa gratidão a Deus. Louvar é elogiar o único que é digno de receber a adoração, Jesus Cristo. Infelizmente, com o coração partido, estamos vivenciando uma teologia terrível sobre a questão do louvor. Hoje o que nós vemos é o homem querendo ser adorado, é o homem querendo estar no centro dos louvores, querendo receber os elogios, infelizmente, eu digo isso de coração partido. Segundo, glória. Somente a Deus seja dada a glória, porque não há outro, não há salvação em nenhum outro, não existe outro nome dado entre os nomes, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos
4:12. Só Jesus Cristo. Sabedoria, porque Deus é a fonte de sabedoria. Ações de graça. É quando o nosso louvor se transforma em atos de gratidão a Deus. Honra, poder, força. Porque Ele é soberano, Criador dos céus e da terra. Essa doxologia, esses 7 pontos, 7 itens desse louvor. Algo que dificilmente teria sucedido por acaso aqui. Pois 7 é o número completo da perfeição. Estamos caminhando aqui para o versículo 13, e o texto vai nos mostrar que a visão nos revela que seremos conhecidos no céu. Acompanhe comigo no versículo 13. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, que são de onde? De onde eles vêm? Olha só, aqui no versículo 13. Quem são estes? De onde eles vêm? Está em foco aqui a procedência da igreja. Eles vêm da grande tribulação. A igreja cristã perseguida nos tempos de Nero, de Domiciano e de outros futuros perseguidores. Uma grande verdade aqui. Paulo vai dizer em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E ele vai dizer também em Atos, capítulo 14, versículo 22. Nos importa entrar no reino de Deus através de muitas tribulações. Sabe o que significa? Significa que não podemos esperar um cristianismo fácil. Uma vida cristã sem dor, sem sofrimento, sem perseguições, sem luta, isso não existe. Este mundo não é um parque de diversões, este mundo não é um campo de férias para o cristão, é um campo de batalhas espirituais. Temos que ter consciência disso, meus irmãos. Todos que morreram em Cristo, a igreja glorificada, a igreja que passará pelo vale do martírio da grande tribulação, espera pela resposta que aqui foi colocada no versículo 13. Quem são esses que estão vestidos de branco? Todos querem saber essa resposta. Os amigos, os entes queridos, os irmãos da fé querem ouvir a resposta. Todos querem saber quem são esses. São os fiéis verdadeiros, que suportaram a dor e o sofrimento, foram selados por Deus e agora gozam toda a eternidade com o Senhor. Isso é maravilhoso, meus amados irmãos. Precisamos compreender o que Cristo, o que Deus está falando no nosso coração. Versículo 14 vem a resposta. Olha o versículo 14 trazendo a resposta. Meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes que vêm da grande tribulação e lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Que texto maravilhoso. A grande tribulação é paralelo ao sermão profético de Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 24, versículos 21 e 22. Haverá uma grande tribulação, diz o Senhor. Não tivesse sido abreviado esses dias, ninguém seria salvo. E foi por causa dos escolhidos de Deus que essa grande tribulação ela será abreviada. Mas mesmo em meio à perseguição tão cruéis, os fiéis testemunharão com o seu próprio sangue. Preferirão a morte do que a apostasia. Preferirão o martírio do que negar a sua fé. Mesmo morrendo, vencerão os adversários. São os eleitos em Cristo que lavaram suas vestes, lavaram suas vestes. Alvejaram significa tornar mais branco. É o sangue vermelho, como um carmesim, que lava e torna branco. Como pode? Só Cristo Jesus. A resposta do céu faz calar a nossa agonia aqui na terra. Porque nos traz uma nova esperança que por nada pode ser abalada, meus irmãos. Por nada pode ser abalada. No versículo 15, a igreja glorificada está... O que essa igreja está fazendo no céu? Olha o que diz no versículo 15. Olha o que a igreja faz no céu. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o serve de dia e de noite no santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. O que a igreja está fazendo no céu? O que é que nós vamos fazer no céu? A palavra que chave desse versículo é servem. Grifa aí na sua Bíblia. No grego significa, o termo é latri. É a expressão que indica o verdadeiro culto a Deus. Ou seja, a missão da igreja no céu é adorar o Senhor.
Deus nos criou para o adorá-lo. É o fim principal de toda a sua criação. Adorá-lo na beleza da sua santidade e desfrutar do Senhor para todo sempre. É isso que iremos fazer por toda a eternidade no céu. Meus irmãos, uma coisa aqui precisa estar muito bem esclarecida. Quem não tem prazer em adorar a Deus aqui na terra não vai gostar do céu. Sabe por quê? Porque no céu é lugar de adoração. Porque Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus então vai armar o tabernáculo. Olha como diz aqui. Deus ele arma o seu tabernáculo entre nós. Significa dizer que Deus ele habitará para sempre no meio de nós. Como diz lá em Apocalipse 21:3, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Deus vai morar conosco de forma total e plena em comunhão com a igreja glorificada. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Agora, o que não vai ter no céu está no versículo 16, acompanhe comigo, versículo 16. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre ele o sol, nem o ardor algum. Olha só. Não terá sede. Quer dizer que não teremos fome. Não é apenas fome física, mas é fome também espiritual. Não teremos. Não teremos sede. Significa que o Cordeiro nos guia para a fonte da água da vida, pois Ele mesmo é a fonte da água da vida. O terceiro vai dizer que quer dizer que não cairá sobre nós o sol, nem ardor nenhum. Ardor significa calor intenso. Dá um sentido de angústia e dor. Não haverá mais isso. Não haverá mais. Todos esses problemas são opostos à grande tribulação e aos sofrimentos que nós enfrentamos aqui na terra. É o oposto disso. Será tudo para a honra e glória do Senhor diante de tantas coisas que nós enfrentamos, talvez entre nós. Ainda há pessoas que estejam se perguntando, será que Deus não está sentado no trono? Será que Deus não está vendo nada disso? Porém, aquele que perseverar até o fim, nunca mais terá fome, terá sede, nem angústias. E aqui no último versículo, no versículo 17, João conclui com a visão de algo tremendo. Eu já peço ao casal André e Luísa para se prepararem para entrar com o louvor, para a gente encerrar com o louvor aqui essa noite. Olha o que diz o versículo 17. Quando diz, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Que coisa tremenda e maravilhosa. O Cordeiro nos apacentará. Que coisa linda o Cordeiro, que é pastor. O nosso pastor eterno, Jesus Cristo. Nessa passagem das Escrituras, ele fará duas coisas conosco, com a igreja glorificada. Primeira, ele nos guiará para a fonte da água da vida, pois ele próprio é a fonte da água da vida. E em segundo lugar, ele enxugará toda lágrima dos nossos olhos. É o Deus de toda consolação. É o nosso Pai dizendo, filho, acabou. Acabou a tormenta, acabou a tribulação, acabou a dor, acabou o sofrimento, acabou a doença, acabou a morte, acabou o pecado. E então, enfim, Jesus dirá, como está escrito em Mateus 25:34, vinde a mim, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. A Ele a honra, a glória e o louvor. Eu peço ao meu filho André que se conecte rapidinho, para que a gente possa ter esse momento tão especial e encerrar com o louvor. Talvez não dê tempo da gente encerrar aqui orando, mas eu quero agradecer a vida de todos. Meu irmão Flávio, minha irmã Leninha, Cleiton, não é? Grace, irmã Josete, Lenices, irmã Gerlane, não é? Muito bem. A minha mamãe, Zefinha, estou aguardando aí a que vai entrar ao vivo, o André e Luiz, eles vão encerrar aqui essa live. Maurinho, Betânia, que maravilha. Meu irmão, meu amado irmão Luiz, que bom, meu irmão, tê-lo aqui. Eu estou aguardando André e Luísa entrarem ao vivo para a gente encerrar com um louvor, e assim nós estaremos encerrando essa transmissão. Uma bênção da parte de Deus.
Vamos louvar? Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Ao que está sentado, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Glória a Deus. Esse aí é o meu filho André e a minha nora Luísa. Deus abençoe, casal. Aos irmãos que ficaram, muito obrigado, viu? Aos irmãos que ficaram até agora, nós queremos dizer aos amados irmãos que estamos muito felizes por essa noite termos concluído esse capítulo 7. Na próxima semana estaremos entrando aí no capítulo 8. E aí as trombetas irão tocar. E todos que acompanharam conosco até agora, que estejam na próxima semana, não deixe também de visitar o meu canal, não é? O canal do YouTube e lá assistir os vídeos. Vamos visitar também, não é, o canal da amada Igreja Pibal, Primeira Igreja Batista em Abreu e Lima. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos orar? Santo Deus, maravilhoso e eterno Pai. Senhor, muito obrigado por esta noite ter falado ao nosso coração. Obrigado, Pai, por todos que até aqui ficaram no final deste estudo, dessa palavra. Aplica no coração de cada um. Aplica no meu coração esta palavra, que nós sabemos que Tu vive e reina para todos sempre. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, meus amados irmãos. Fiquem na paz de Jesus Cristo.